necessário estar atentos, porque nós precisamos nos converter. É necessário se converter. Tanto o Evangelho, está claro isso, a primeira leitura de Isaías, que depois o próprio Evangelho retoma, é necessário preparar o caminho do Senhor. O Senhor vem, e é necessário preparar este caminho. É necessário converter-se, e converter-se, e converter-se. Porque alguém pode dizer assim, mas padre, eu não sou um safado, será que eu preciso converter? Talvez eu já fui uma vez, agora eu não sou mais. Precisa converter? Precisa. Porque a conversão não é só sair da safadeza. Isso é um tipo de conversão. É a primeira conversão. Mas depois, quando nós fizemos esse passo de nos colocar nos caminhos de Deus, existem várias conversões que vão acontecendo neste caminho, várias etapas do crescimento, várias formas de purificação. Portanto, quem de nós não tem algo ainda para se converter? Quem de nós não tem algo ainda para entregar a Deus? Quem de nós ainda... Quantas coisas. Por isso, é necessário pedir a Deus, Senhor, dá-me a graça de me converter. Nós, há pouco, antes da missa, estávamos fazendo o cenáculo. Os cenáculos de oração querem justamente corresponder a este chamado de Deus que foi repetido em Fátima. É necessário converter-se. É necessário fazer penitência e muita oração. E depois desse pedido, Nossa Senhora renovou através do Padre Gobi, comunicando mensagens a ele. E Nossa Senhora repetia sempre isso: conversão, conversão, oração, reunir cenáculos em oração. Vocês precisam rezar, vocês precisam voltar a Deus, vocês precisam fazer penitência. E Nossa Senhora, então, sempre insistente: rezem o terço, rezem o rosário, façam cenáculos de oração, se convertam a Deus, voltem a Deus. E o caminho pelo qual nós não podemos nos esquivar para fazer uma verdadeira conversão é a confissão. Sem confissão, a nossa conversão não fica. Não basta só mudar a vida exteriormente, enquanto que o passado, lá nós estamos devendo ainda. Tem gente que pensa assim, basta mudar. Mas as coisas de errada que eu fiz lá no passado, eu não preciso confessar. Eu não preciso dizer, porque eu já mudei. Não. Aquilo que não é confessado, não é apagado. Continua. É necessário livrar-se dos pecados. É necessário lavar-se dos pecados. E é interessante, vejam meus irmãos, que já aqui o Evangelho já constata a presença da confissão desde o tempo de João Batista. Evidente que não era propriamente essa confissão sacramental que nós temos. Evidente que não era isso. Porém, mesmo assim, já havia. É o versículo 5. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Jordão. Desde então, desse momento ali do precursor, já é claro, e desde o Antigo Testamento, é claro que é necessário a declaração dos pecados. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria, então, por isso, de dar algumas dicas de como fazer uma boa confissão. Às vezes a gente diz, tem que confessar, tem que confessar, tem que confessar.
mas a gente não ensina as pessoas como fazer uma boa confissão. Então é necessário preparar as pessoas para confessar-se bem também. Quero dar algumas dicas bem objetivas. Primeira coisa para fazer uma boa confissão. É necessário fazer um exame de consciência. É necessário lembrar-se, recordar-se dos pecados. Claro, vamos supor que a sua última confissão foi válida. Depois eu vou dizer o que faz uma confissão não ser válida. Mas, supondo que a sua última confissão foi válida, você deve fazer o exame de consciência desde a sua última confissão. Quais são os seus pecados desde então? E, claro, passar os 10 mandamentos para saber se não existe um pecado grave. Mas, de maneira geral, olhar tudo aquilo que você observa que, de alguma maneira, foi um pecado, foi um erro, foi uma falta. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Dar uma olhada nisso. É necessário fazer o exame de consciência, porque os pecados precisam estar diante de nós. A primeira razão para que nós devemos fazer o exame de consciência é porque nós precisamos reconhecer verdadeiramente quais são os nossos pecados. E nós precisamos, ao fazer o exame de consciência, estar arrependidos e nos certificar se nós estamos arrependidos desses pecados. Portanto, fazer um exame de consciência. E o exame de consciência é muito simples. É um exercício mental de se recordar. Aquilo que você lembra, muito bem, está lembrado. Aquilo que você não consegue lembrar. Ah, será que eu cometi tal pecado? Bom, eu não sei se eu cometi. Então, eu não preciso confessar isso. Eu não sei se eu cometi. A não ser que talvez eu tenha cometido. Aí tudo bem. Mas se não tem nenhuma... Então, não tem porquê. Eu sempre ensino que é bom anotar. É bom anotar por quê? Porque você vai lá, com certeza vai ficar nervoso na hora de confessar, é normal isso, e aí esquece. Aí depois fica aquele peso de consciência. Ah, esqueci tal coisa, será que agora eu estou devendo? Será que eu fui perdoado? Será que a minha confissão valeu? Então, anote, sucintamente, quais são os seus pecados. E sempre lembrando, fazer o exame de consciência em cima dos 10 mandamentos. Às vezes a gente vai precisar ler um pouco, porque às vezes a nossa consciência ainda não está apurada. Às vezes a gente não percebe certas coisas, que certas coisas, segundo a lei de Deus, é pecado. E a gente não consegue identificar isso em nós. E às vezes, existem algumas coisas que a gente fez, que a gente disse, que a gente falhou e não meditou sobre aquilo. E de repente é no exame de consciência que nós somos recordados. O Espírito Santo nos lembra, olha aquele dia, olha aquela situação. Muito bem, o exame de consciência. Feito o exame de consciência, então você vai confessar-se. Se você anotou certinho, basta você ler a sua lista para o padre. Não precisa dar 1 milhão de explicação. Aliás, nem justificação, porque se você vai lá justificar os seus pecados, é sinal de que você não está arrependido. Não, eu pequei, eu reconheço que eu fiz errado. Motivos tinha, pode ser que tinha, pode ser que não tinha, mas você os fez porque quis. Portanto, não tem que justificá-los. Então, a acusação dos pecados na confissão pode e deve ser de maneira simples. Simplesmente citar a matéria do pecado e a quantidade. A matéria é, padre, olhando os 10 mandamentos, eu percebi que eu faltei muitas vezes na missa aos domingos e algum dia santo de guarda eu me recordo que eu devo ter faltado. Pronto, você disse a matéria e disse o número. Ou então, se você sabe dizer especificamente, eu faltei uma missa de santo de guarda, vamos supor a missa de Corpus Christi, que é dia de santo de guarda, não fui, pronto. Pronto. Não precisa dizer o endereço onde você estava, com quem que você estava conversando, isso não precisa dizer. Simplesmente dizer, eu não fui à missa por motivos
não justos. Pronto. Está dito o pecado. A não ser que você tenha ido fazer mais pecado. Aí sim você tem que dizer, eu não fui na missa para fazer tal pecado. Aí sim você tem que dizer. Mas outras coisas não. Então, é mais ou menos isso. Você não precisa dizer as circunstâncias todas do pecado. Ou seja, eu gosto de usar sempre esse exemplo, mas eu não tenho nada contra a sogra, porque eu não tenho. Mas assim, se você... Padre, eu briguei com a minha sogra, eu disse coisas que não deveria dizer e senti uma mágoa muito grande no meu coração e eu guardei isso por alguns dias. Pronto, está confessado. Você não precisa dizer que o motivo da briga foi porque tinha uma flor lá no jardim e eu disse que era roxa e ela disse que era azul. E aí a gente ficou brigando por causa disso. E aí a gente brigou porque não sei o quê, porque aí depois eu lembrei que tinha uma outra coisa, há 2 anos atrás, e aí ela lembrou de não sei do quê, e aí eu lembrei daquilo. Aí aquele negócio me subiu o sangue, aí eu não aguentei, e eu falei isso. Não precisa contar toda a história. Só dizer, eu briguei por um motivo fútil e disse coisas que não deveria dizer. Pronto. Isso facilita também para vocês. Por exemplo, padre, eu tive um pensamento impuro. Um pensamento contra a castidade. Você não vai descrever o pensamento. Você não vai dizer qual foi a sua fantasia. Você só vai dizer, padre, eu cometi um pecado impuro contra a castidade por pensamento. Pronto. Ou por um olhar. Não precisa dizer exatamente, a não ser que tenha sido pornografia. Tudo bem, vou dizer, padre, eu pequei por pornografia. Ou então, eu tive um olhar impuro na rua, porque eu vi uma coisa... Olhei uma pessoa vestida e aquilo lá me fez pecar. Pronto. Mal vestida, quer dizer, e aquilo me fez pecar. Pronto. Então, agora, uma outra coisa que é necessário dizer é algo que aumenta a gravidade do pecado. Ou seja, quando tem um outro pecado junto. Como, por exemplo, eu disse, eu faltei na missa, mas eu faltei na missa... porque eu fui fazer uma outra coisa errada, que também era pecado, então isso eu tenho que dizer. Ou se eu cometi um furto, então, se esse furto foi contra a minha mãe, então eu tenho que especificar, porque são 2 mandamentos, não furtar e honrar pai e mãe. Então isso eu preciso especificar. Por quê? Porque isso aumenta a gravidade do pecado. Entende? Então, aquilo que aumenta a gravidade do pecado, eu também preciso dizer. E é isso. Ao dizer essas coisas, ao dizer tudo o que você se recordou no exame de consciência, dizendo aproximadamente, se foi poucas vezes, muitas vezes, ou se é possível dizer o número exato, se não só aproximado, a sua confissão está feita. Em 5 minutos é possível fazer isso. 10 minutos, vai depender da sua lista. Se precisa de mais tempo, tudo bem. Agora, padre, o senhor disse se a minha última confissão foi válida. O que é que faz uma confissão ser inválida? Bom, não ter feito exame de consciência e ter dito qualquer coisa, ou ter deixado conscientemente um pecado sem confessar. Aquela confissão não é válida. Mesmo que você tenha confessado todos os outros pecados, se você, de caso pensado, escondeu um pecado, aquela confissão é nula. E você precisa refazê-la. E todas as outras confissões que vieram depois, elas estão devendo. Está devendo. Por quê? Porque ficou para trás, aí na próxima ficou para trás, porque você achou que estava resolvido e não foi. Então, quando isso acontece, então você tem que fazer o exame de consciência desde lá atrás e tentar lembrar o que for possível e colocar, padre, há tantos anos atrás eu fiz uma má confissão. Então nessa época eu cometi esses pecados e eu nem lembro mais quantas vezes porque faz tanto tempo. Mas é necessário refazer. É necessário, então, fazer um exame de consciência um pouquinho mais apurado. E por via das dúvidas, deixar tudo aquilo que não foi dito. Os pecados esquecidos são perdoados. Se for um pecado grave, você coloque na próxima confissão, mas ele já foi perdoado.
O que faz uma confissão nula é um pecado lembrado, consciente e não confessado de propósito. Ao fazer isso, isso é, sim, o beabá mínimo para uma confissão, uma boa confissão. Então, o exame de consciência e uma acusação exata e simples daquilo que são os pecados. A direção espiritual é outra coisa. Na direção espiritual, sim, você fala outras coisas, fala outros detalhes, outras circunstâncias. Às vezes você quer fazer uma confissão e diz: padre, depois da confissão, tem um assunto ali na confissão que eu quero fazer um puxadinho, porque tem um assunto ali que eu queria conversar. Então, tudo bem. Mas, por isso que às vezes na secretaria, quando alguém vem pedir alguma coisa, as meninas perguntam: é confissão ou direção? Porque se disser que é só confissão, eu entendi que você só veio dizer os pecados e só quer o perdão e ir embora. Então, vou precisar de mais um tempinho, se não é só confissão. Então, por isso é bom também especificar e às vezes separar. Então, olha, padre, essa aqui é a minha confissão. Tá bom. Agora eu quero falar de um assunto a mais. Às vezes, quando a gente tem tempo, a gente pode conversar junto, né? Às vezes dá para fazer, vai depender da situação. Quando é mutirão de confissão, então a gente pede que, por exemplo, quando é no tempo da quaresma, também no tempo do advento, quando tem aquela fila enorme, então que a gente fique mais estritamente na acusação mesmo dos pecados. Espero que isso tenha ajudado e que Nossa Senhora nos ajude nesse caminho de conversão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,